A 3.400 metros acima do nível do mar, Cusco, que na língua nativa quechua significa umbigo do mundo, mostra evidências por todos os lados da existência de uma grande civilização megalítica desaparecida no passado esquecido do mundo. Após a entrevista reveladora do médico cirurgião Edson Salazar, Maria Pereda foi conhecer um dos pontos arqueológicos mais visitados de Cusco, Coricancha, o Templo do Sol. Olá pessoal, estamos aqui em Coricancha, bem na parte do sítio megalítico, que eu acho que é o meu predileto nesse momento, embora tenha alguns pontos interessantíssimos. Como vocês podem ver, essas pedras, a precisão que essas pedras estão encaixadas, são aquelas que eu já mencionei várias vezes em vídeos meus, que são produzidas por a tecnologia de ressonância com o material das pedras, transformando isso num sistema gelificado, e por cimática, elas recebem tons e sons que as fazem ficar em formatos poligonais, formatos geométricos, e se solidificam como se fosse uma cristalização. Esse processo gera um inchamento, elas vão sendo expandidas como se fosse uma formação de espuma, digamos assim. E isso faz com que elas tenham um lado projetado para fora e nas bordas de encaixe seja uma área mais interna. Ou seja, existe uma diferença de altura, como se tivesse sido feito de propósito, mas obviamente os incas não poderiam ter feito isso na época, devido à precisão do detalhe que é feito aqui. Muitas dessas pedras têm dobras, como nós vamos ver em breve. Agora eu queria chamar a atenção para o centro daquela pedra, que nitidamente mostra a questão dos equinócios e solstícios. Isso aqui é o Templo do Sol. Ele estava orientado para equinócios e solstícios, várias janelas mostram alinhamentos, mas um ponto fundamental aqui é olhar esse polígono da janela, especificamente, ele tem o mesmo formato da órbita de Júpiter. Então, Coricancha é um templo do Sol, era um templo do Sol. Pelo tipo da tecnologia aplicada, digamos que ele tenha mais do que 3.500 anos, onde essa tecnologia poderia estar sendo aplicada, tal qual foi aplicada no Egito e até na antiga Mesopotâmia, mas especialmente similar isso aqui em vários sítios da Ásia. Esse tipo de janela você vai encontrar na Ásia, você vai encontrar no Egito, vai encontrar em alguns sítios na Europa, tanto quanto está encontrando aqui no Peru. Existe uma tecnologia em comum, uma arquitetura em comum, portanto, provavelmente se relaciona a povos similares. E a questão de Coricancha ser o Templo do Sol nos leva à questão de Júpiter. Então, a órbita de Júpiter em 120 dias é exatamente aquele formato. Então, nós sabemos que alguma coisa nesse conceito desse templo remetia para Júpiter, remetia para o Sol, o Deus solar, e aqui era um centro onde provavelmente se produzia através do som um grande sol, ou seja, energia livre. Vamos falar de algumas perfurações estranhas que tem nessas rochas tão duras, como vocês estão vendo ali em cima. Aparentemente, essas rochas foram feitas para encaixes, ou porque eram metais, cilindros que eram encaixados, ao mesmo tempo certas portas, nós encontramos esse tipo de encaixe. Provavelmente as portas tinham barras metálicas ou algo similar, porque são barras esféricas, porque elas ligam dois lados. Vamos olhar aqui, pessoal, vem comigo aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Veja só. Esses dois furos estão ligando de um lado ao outro. Então, provavelmente, aqui existiam barras circulares, porque elas estão alinhadas. Não é difícil imaginar que esta porta
tivesse barras ou alguma coisa que se encaixava. Quem sabe uma porta que abria e fechava, nós não sabemos, mas é interessante ver que eles conseguiam perfurar com precisão uma rocha tão dura como essa, que é uma rocha digamos, de silício e carbono. Rocha de silício e carbono que é muito dura. Pessoal, olha só essa sala, dá um giro nessa sala para vocês verem novamente a perfeição desses monolitos e o número de janelas que vocês têm. Vocês têm nas laterais as janelas abertas que estão todas alinhadas. Nitidamente isso aqui era utilizado em solstícios, equinócios, para os raios do sol. Ao mesmo tempo, para o que eu vou mostrar para vocês do lado de lá, é a tecnologia sonora que era aplicada aqui. Então, na época, digamos que pelo menos em 3500 a.C., ou até muito antes, não se tem uma data precisa, se tem a data oficial, que está muito fora da data precisa. A data oficial diz, os incas fizeram isso. Portanto, teria alguma coisa de 900 depois de Cristo para frente. Entretanto, nós sabemos que isso daqui existe há muito tempo. Então, digamos que isso, de forma conservadora, vamos dar 3.500 anos antes de Cristo. Além da tecnologia de construção que eu já mencionei, o Templo do Sol era um templo onde era produzido o sol dentro desse ambiente. Isso não tinha teto. Os incas podem até ter colocado teto quando ocuparam essa região a partir de 900 depois de Cristo em diante, mas na época da construção o objetivo disso não era uma casa, não era para morar, não era um templo de adoração, não era para colocar um teto. Isso era aberto, como em Stonehenge, como em outros sítios megalíticos ao redor do mundo, com estruturas similares ou não. Então o que nós temos nesses nichos é exatamente o local onde se colocavam tecnologias, que são diversas, nós não sabemos exatamente qual, que entravam em ressonância com as pedras e geravam, através do som, energia livre. Então, entre as várias paredes, geravam raios que criavam um sol no centro. Esse sol soltava seus raios e atravessava entre as paredes, entre as janelas abertas, direcionados. Por isso que chamava-se do Templo do Sol. Não só porque ele era alinhado entre equinócios e solstícios, e o Sol entrava entre as janelas alinhando, mas porque aqui era produzida energia livre, que era aplicada a toda a região e distribuída por toda a região através dessa tecnologia sonora. Esses mesmos nichos existem em ilhas como Malta, em outros locais do planeta. Então, Malta também é correlacionada com tecnologia sonora, tanto para a expansão de consciência como para energia livre. Então, ao mesmo tempo, em Malta também existem os crânios alongados, seres com crânios alongados, tal qual aqui no Peru. Portanto, é provável que todos esses seres sejam equivalentes a épocas da antiga Suméria, 3.500 Antigo Egito, 3.500 a.C., onde havia essa tecnologia em comum e a energia livre corria pelo planeta para a produção de minérios, para a purificação de minérios, extração de estanho, como era o caso aqui do Peru, cobre e ouro em outras áreas do planeta. Vamos continuar a nossa avaliação. Olha só que interessante esse nível de pedra que parece também que era feita para encaixes específicos de metais, barras de metais, tal qual as barras que provavelmente fechavam essas portas, essas entradas. E se esse ambiente fosse como uma gaiola de Faraday? Para proteger o ambiente e mantê-la fora de radiação externa e criar dentro um sistema de energia especial sem alterações externas, porque a gaiola de Faraday isola o ambiente. Talvez fosse para manter o sol, né? Porque, segundo os incas, esta é a sala do sol, de adoração do sol. Talvez o sol ficasse preso nessa sala, se fosse preso através de uma gaiola de Faraday. É muito interessante, porque para quê? Essas barras estariam dispostas aí em cima e as barras estariam fechando, metálicas, estariam fechando as portas.
Pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Esses aqui são os grampos que nós encontramos em Tiwanaku e Pumapunku, ou em formato de I duplo, ou em formato de T. Aqui existia o metal. Então esses grampos não prendiam somente as pedras, esses grampos eletrificavam o sistema. E interessantemente que a liga desses metais é uma liga exótica. Ela contém platina, contém bronze, contém prata e ouro. Então, as análises dos resíduos nesses grampos, principalmente os resíduos de Tiwanaku e Pumapunku, mostram que elas eram ligas supercondutores de energia. Esses grampos sumiram, na sua grande maioria, porque eles são de metais nobres, mas alguns resíduos foram encontrados. E veja bem, esses grampos foram usados em monólitos pelo mundo inteiro, da Rússia ao Peru, em toda a Ásia. Então, com certeza, esse também é uma prova de tecnologia. Sem falar nas perfurações em pedras como a andesita, que é uma pedra de silício carbono extremamente dura e resistente. E nós podemos ver essas perfurações aqui. Portanto, encaixes, eram feitos encaixes, é como se essas peças fossem pré-moldadas. A impressão que eu tenho hoje, e qualquer engenheiro teria, é que isso é uma peça pré-moldada. Embora seja feita de uma rocha extremamente dura, aliás, uma das mais duras que nós temos hoje em dia. Pessoal, dá uma olhada nisso. Olha o corte dessa rocha. Esse corte perfeito só pode ser feito com máquina. Além de ser cortada com perfeição, uma pedra como a andesita, como nós falamos, tão dura, rígida, muito mais dura que o granito, você tem as perfurações, que eram colocados, muito provavelmente, tubos metálicos. Isso é mais do que prova de uma tecnologia avançada que é muito anterior à dos Incas. Por mais que nós falemos em pré-Incas, afinal, quem foram os pré-Incas? Será que esse povo aqui, que construiu o templo chamado de Coricancha pelos Incas, era nada mais nada menos que aqueles crânios alongados? Será que esse povo que construiu isso daqui eram os Atlantes que sobreviveram digamos, ao grande cataclismo da Atlântida? Será que eles eram extraterrestres? Isso nós não podemos afirmar. O que nós podemos levantar é simplesmente a evidência, e são muitas, de uma tecnologia muito avançada para essa construção. Vamos ver uma prova de tecnologia irrefutável? Vem cá! O que você acha que é isso? Dá uma olhada nisso. Parece um monte de peças pré-fabricadas, como seriam feitas hoje, cheio de furos, onde provavelmente haviam novamente barras, encaixes. Parece que algo estava encaixado aqui, tinha uma série de canos, tubos, alguma coisa assim, e passava um circuito. Isso lembra muito o circuito elétrico. Então, é como se fosse um circuito elétrico onde você coloca resistores, encaixa partes de peça, né? E isso aqui, para mim, é a prova, novamente, de que todo esse processo trabalhava para a geração de energia livre. Coricancha, o Templo do Sol, era um gerador de energia. Olha lá, pessoal, isso aqui faz parte de uma peça só. Esse granito começa aqui, vem para cá, uma peça única. Vem para cá e para cá. Ele está até protegido, não sei por que, pelo vidro, mas parece que foi dobrado, porque ele tem até uma dobra, o que é incrível, né? Então, como é que esse povo, supostamente os Incas, poderiam ter dobrado pedras, cortado uma peça única, fazendo tamanhas voltinhas? Pois é, pessoal, isso aqui era uma entrada, uma das entradas que ia descendo para os túneis lá embaixo. Eles colocaram essa porta de ferro
e concretaram a escadaria que tinha aqui, uma escada de pedra, segundo alguns relatos, que levava até os túneis lá embaixo. Tem essa entrada que foi fechada e a entrada lá embaixo, que também foi fechada. É uma pena, porque parece que eles estão tentando evitar alguma coisa, alguma informação, algum conhecimento. Mas até alguns anos atrás, isso aqui ainda podia ser acessado, mas não mais. Por quê? Fica o enigma. Vamos juntos? Esse quadro mostra um conhecimento absolutamente fora da realidade para o povo inca. Então, se de fato os incas sabiam isso, eles receberam essa informação de alguém. Quem lhes deu essa informação? Provavelmente seus criadores, né? Afinal, o termo Inca vem do termo Enca, que remete para Enki, da antiga Suméria. Por que não? Então, os deuses dos Incas provavelmente lhes deram informação, seja lá quem foram os deuses. Mas ali o que nós temos? Nós temos uma quarta dimensão, a nossa realidade. Um sol central, a fonte geradora de toda informação. E em cada um desses pontos, eles chamavam isso de wakas, os lugares sagrados. Ou seja, esse quadro mostra realidades paralelas e multidimensionalidade. Cada raio é uma realidade paralela. O Sol é como se fosse um eu superior, brotando as suas variadas personas em universos de bolha, sendo vividas em realidades paralelas, e cada waka é uma personificação na sua própria bolha de realidade. Isso é fantástico. Basta ter olhos para ver e entender. Olha que incrível ali. Veja só, nós temos o relógio ali do Sol, que provavelmente também apontava equinócios e solstícios, e a trilogia Inca, o puma, a serpente e a águia. Isso foi gravado no chão e ficou realmente muito representativo. Logo ali, bem do lado de lá, nós temos o poço, ou a entrada para as cavernas, que não se sabe exatamente o que é um poço ou cavernas, que tem água corrente, água sagrada aqui de Coricancha, do Templo do Sol, mas que foram fechadas, porque não querem que as pessoas vejam talvez o que tem lá, supostamente, para que as pessoas não se percam, porque essas cavernas vão a uma grande distância, mas é dito que essas águas teriam um poder curador, um poder especial, que é o poder do Sol. É uma pena que as cavernas tenham sido fechadas. Vamos agora, lá embaixo, dar uma olhadinha nos megálitos. Olha só essa parede. Olha só isso. Veja a construção disso. A precisão no corte e no encaixe. Novamente, as pedras escuras mostram que são essas pedras de carbono, silício extremamente rígidas, muito difíceis de serem cortadas, ou seja, não seria possível com bronze, né? Ferramentas de bronze e cobre. E o interessante aqui, uma nova peça interessante, mostrando cortes onde a necessidade de uma máquina, um equipamento especial, seria fundamental. Por todo lado onde nós estivermos olhando, nós vamos encontrar provas de tecnologia. Veja isso. Mais uma vez. Essas pedras foram empilhadas aqui. Nitidamente, fazem parte de um grande cataclismo mundial que ocorreu e que ficaram aí jogadas, pedaços rotos de uma estrutura muito maior. É uma pena que nós não possamos recompor isso, a memória está perdida e a sua função está perdida. Mais uma e isso não acaba nunca. Olha isso. Veja isso. Nitidamente,
Isso me lembra, como cientista, um gerador de campo quântico. Não é à toa essa estrutura 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Geradores de campo quântico têm 8 pontos. Lembra os círculos de pedra na África do Sul. Interessante, isso parece uma peça que ia encaixada em outra. E o pior, a precisão dessa perfuração. Isso foi feito com equipamento, uma broca de diamante ou coisa parecida. Portanto, não se pode dizer que isso foi feito de forma nenhuma com equipamento de martelinhos de bronze. Vamos lá, pessoal. Vamos assumir a verdade da história da humanidade. Tem mais coisa para a gente ver. Vamos descobrir mais algumas? Vem comigo! Pessoal, passeando aqui pelas ruas de Cusco, buscando um restaurante à noite, eis que eu quis abraçar essas rochas, porque deem uma olhada nisso aqui. Isso aqui são megálitos, essa parede é simplesmente divina, ela é toda arredondada. Como é que alguém poderia, com machadinhos de bronze, conseguir fazer um arredondamento da parede? Ela parece que foi dobrada dessa forma, sem falar nos seus encaixes perfeitos. Agora, o mais interessante é o tamanho, a proporção desses megálitos, que são realmente de médio porte, e eles têm um tom que vão homogêneo até uma certa altura. Se vocês olharem logo para uma altura média ali, já começa a perceber uma outra parede, né, um outro tipo de pedra menor que está lá, e também de outro tom. Nós temos duas épocas claramente aqui presentes. Essa daqui, nitidamente, é de antes do dilúvio. Eu diria que isso aqui é uma construção pré-diluviana, mais ou menos antes de 10 mil anos antes de Cristo, pelo porte, pela qualidade da construção e pela perfeição dos cantos arredondados. E ali em cima, nós já temos alguma coisa pós-dilúvio, assentamento de terras, mais ou menos a partir de 3.500 a.C., usando provavelmente uma mesma tecnologia, mas já de proporção menor, porque o tamanho da pedra diminui e o tipo de pedra também aparenta ser outro. Então, vale a pena vocês passarem a mão nisso aqui junto comigo, sintam o que eu estou sentindo agora, vendo essa maravilha de construção. Sem mencionar que essas rochas são o que eu chamo de rochas estufadinhas. Elas parecem ter sido feitas de um forninho de pão. Fica igualzinho o pão. Então elas crescem, formam exatamente assim, essa aparência estufadinha devido à tecnologia sônica que a produziu. Incrível, né, pessoal? Olha o que a gente encontra aqui passeando por Cusco. De valles, de ríos y montañas, América Latina es un misterio. Pueblos de valles, de ríos y montañas, América Latina es un misterio. América Latina es un enigma. Pachamama, los pueblos cansados ya están de tanta miseria y dolor. Vos son Pachamama. Mirando está desde lo alto.
Pachamama.